Bom, pessoal, a gente vai trabalhar hoje a nossa segunda parte sobre a ditadura militar no nosso país, tá bom? Foi aquele período que a gente já viu, período em que os militares governaram o nosso país de 64 até 85. Dividimos em duas partes e hoje a gente vai finalizar. A gente vai trabalhar um pouquinho a questão da tortura, o milagre econômico e o final com as diretas já, tá bom? Então anote suas dúvidas, qualquer coisa entre em contato com o professor. Então, as torturas na ditadura. Então, como a gente já tinha falado, isso aqui foi algo corriqueiro, aconteceu muito no nosso país durante a ditadura, né? O terror, o medo, a tortura, o fim de liberdades, a censura, fez parte da história do nosso país e a gente vai estar trabalhando a partir de agora, tá bom? Se inicia, digamos assim, com os anos de chumbo no nosso país, tá bom? Eram mais de 100 tipos de tortura e esse período vai de 68 até 74. Foi o período mais duro, digamos assim, após o ato institucional número 5, o AI. Lembrando que os militares governavam através desses decretos, tá bom? Então eles faziam essas torturas através dessa. O que eles buscavam? Informações, principalmente depois das guerrilhas que a gente trabalhou, como a guerrilha do Araguaia, tá bom? Então, a partir do AI-5, né, de Médici, então a gente teve o agravamento dessa questão da tortura. Então, esses militares aqui, eles tiveram assessoria dos americanos para desenvolver e aprender novas técnicas e, como o professor falou, uma pesquisa coordenada pela Igreja Católica com os documentos produzidos na época, afirmam para nós aqui, não é suposição, de que haviam mais de 100 tipos de torturas na época, tá bom? Então essas pessoas que eram presas, principalmente esses presos políticos, como a gente sabe, eles não tinham mais o habeas corpus, então eles já entravam apanhando dentro desses locais de torturas, gerando muita revolta da população e muitos crimes, assassinatos, pessoas morriam realmente. Então aqui na próxima imagem vocês conseguem ver alguns tipos de torturas. Um dos mais utilizados eram o uso de animais, como colocar ratos, baratas nas pessoas, nas mulheres, os ratos nas partes íntimas, tá bom? O afogamento, o uso de produtos químicos, a crucificação. Então eram terríveis e fizeram parte da nossa história. Para se ter ideia, eles aprenderam com os americanos deram todo esse auxílio para os militares brasileiros dentro desse contexto. Então, esse período mais duro vai até 74. A partir de 74 vai dar uma diminuída devido aos protestos, né, os questionamentos, a busca pelos desaparecidos, pelos mortos. Então as pessoas vão começar a questionar muito mais essa questão. Então, a partir de 74, a gente vai ter de forma gradual a diminuição, digamos assim, com o afastamento desses militares que eram da linha dura. Então começam a se amenizar a questão da tortura, mas já tínhamos o quê? Várias pessoas desaparecidas. Essa imagem aqui, ó, ela ilustra bem a realidade, é uma charge, mas ela fala muito bem essa questão. Para você ter ideia, ainda tem familiares de pessoas até hoje que buscam ainda o corpo, né, dos seus familiares para poder enterrar, dar um enterro digno, porque desapareceu durante esse período da ditadura e até hoje nada. Essa imagem aqui ela reflete justamente essa lei da anistia aqui. Essa lei o professor já falou com vocês, tá? Ela foi durante o governo do João Batista Figueiredo e basicamente eram os primeiros passos para a abertura política do nosso país. Permitiu-se a volta dos exilados, lembrando que aqueles que não aceitavam a ditadura, aquelas personalidades que eram contrárias,
foram obrigados a sair do nosso país. Então, a partir de 79, com a lei da anistia, eles puderam voltar. A gente teve a soltura de alguns acusados de crimes políticos, tá bom? Porém, justamente aqui com essa lei, como nada de graça, todas aquelas pessoas envolvidas na repressão, na tortura, aqueles que cometeram esses crimes aqui, ó, eles foram o quê? Perdoados, certo? Então, todo mundo perdoado, passou-se uma régua, e isso aqui não existiu mais. Pronto, findo. Só que como a gente está conversando, sabemos que até hoje existem pessoas ainda, né, que procuram seus familiares para dar um enterro digno. Eles ficaram esquecidos. Então, dentro desse período da ditadura militar, a gente vai ter uma fase que vai receber o nome de milagre econômico. Foi um processo em que a economia do nosso país, lá na parte da década de 70, ela vai dar um salto, tá bom? É um salto econômico, mas esse salto econômico aqui, ele foi baseado no capital estrangeiro, tá bom? Então a gente vai ter uma internacionalização da economia, tá bom? Através do capital estrangeiro, principalmente americano, com as multinacionais e algumas instituições financeiras, aquecendo o mercado interno. Então a gente vai ter a aceleração do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto do nosso país. O presidente da época, desculpa, o ministro da Fazenda na época, Delfim Neto, ele vai basicamente, para incentivar a economia do nosso país, dividir esse milagre aqui em 3 ramos produtivos. As empresas brasileiras ficavam em cargo do trabalho intensivo, aqueles que recebiam baixo salário. As multinacionais com o capital intensivo, ou seja, com a tecnologia, e as empresas do Estado iam focar na indústria de base. Então a gente vai ter a criação da Transamazônica, da ponte do Rio Niterói, a usina de Itaipu, tá bom? Lá na Foz do Iguaçu, no Paraná. E dessa forma aqui, a gente vai ter, na visão de alguns economistas, um milagre econômico, uma fase interessante de ser estudado, porém, para a camada mais pobre, a gente vai ver que não funcionou desse jeito, tá bom? Esse milagre econômico aqui, ele gerou o quê? Poucos ricos e muitos pobres, porque para acelerar a economia do nosso país foi diminuído o quê? Os salários para se incentivar o empresariado, tá bom? Então são questões que a gente tem que discutir, tem que se analisar, tá bom? Os pontos positivos desse milagre econômico são a construção de algumas obras importantes, a aceleração da industrialização, o incentivo à indústria da construção civil, aquela de base, abertura de novas estradas, melhoria na urbanização também. Tá? Mas todo lado da moeda tem a cara e a coroa. E o lado negativo, professor? De cara, o aumento da pobreza, aumento da inflação. O que é inflação, professor? Teu salário continua o mesmo, tá bom? Mas você vai comprar um pacote de arroz, hoje é um preço, amanhã você vai, o teu salário continua o mesmo, mas o pacote de arroz já subiu novamente, e assim vai, certo? Então você vai reduzir o que? O seu poder aquisitivo, poder de compra, principalmente do trabalhador pobre, e o investimento mínimo na saúde, na educação e também na questão da previdência social. Nosso país se torna o que? Extremamente dependente de empréstimos do exterior, principalmente dos Estados Unidos, que, como a gente viu lá atrás, apoiou o golpe de 64, temendo justamente que o nosso país se tornasse uma nova Cuba, tá bom? Então é nesse período que vão surgir alguns slogans, né, algumas propagandas. Por exemplo, isso aqui: Brasil ame ou deixe, ninguém segura este país, para frente Brasil. Tá? Então eram as propagandas da época que, de certa forma, transmitia
para algumas pessoas aquela sensação de que nosso país agora tinha jeito, mas na verdade nossa situação continuava da mesma forma: inflação, desigualdade, dependência, dívida externa, repressão, né, por aquelas pessoas que buscavam melhorias. Então, era um barril de pólvora prestes a explodir. E esse barril de pólvora aqui, que vai explodir, como a gente vai ver, vai acontecer aqui, basicamente no governo de... Desculpa um pouquinho, pessoal, só um probleminha aqui, deixa o professor voltar, deu uma travada. Certo. Vai acontecer em 75, com a morte do Vladimir. Vladimir, vocês podem até pesquisar ali, tá bom? Ele era um jornalista e ele tinha missão ali, ele era muito ativo na época, tá bom? E ele divulgava as notícias, principalmente as questões da tortura, a questão da perseguição, e por isso ele foi acusado de ter relações com o PCdoB, que era o Partido Comunista Brasileiro, como a gente sabe, um dos organizadores da guerrilha do Araguaia. Ele foi chamado a depor, tá? Ele foi torturado logo de entrada, ele não vai resistir e acaba morrendo na sua cela. Porém, os investigadores da época, os militares, afirmaram que ele não tinha sido assassinado, mas sim que ele tinha se suicidado, tá bom? Mesmo assim, somente agora, muitos anos passada a ditadura, que foi comprovado que não foi bem assim. Ele não tinha como, ele estava quase ajoelhado, então não tinha como ele se enforcar, tá bom? Mas a partir, principalmente desse crime, dessa tortura, que as coisas vão se complicar para o lado da ditadura, tá? E a sociedade civil vai começar a pressionar o governo para que, logo de imediato, esse ato institucional número 5, só lembrando que esse ato institucional número 5 ele dava amplos poderes ao presidente, fechava o Congresso, não tínhamos habeas corpus, alguns deputados, senadores perderam seus mandatos, 60 dias de prisão, 10 dias sem comunicação fosse revogado. Tá? Então, o Geisel sai do governo, vai deixar o João Batista Figueiredo, tá bom? Ele vai ter essa missão de abertura política do nosso país. Então vai ser com ele, como a gente viu ali que em 79 vai ter a lei da anistia, então vai ser o primeiro processo para que o nosso país deixe de ter um governo militar, deixe de ser uma ditadura e que a população possa escolher de forma ativa seus representantes. Tá? Por que aqui, ó, diretas já? Porque a eleição para presidente era indireta, ou seja, os militares escolhiam seus sucessores, não a população. Tá bom? Então, apesar de toda a tentativa dos militares de amenizar a situação, se seguia a crise econômica devido a esse milagre meio que baseado no capital estrangeiro, principalmente americano. Então a inflação subia, tá? A população era cada vez mais pobre, cada vez menos conseguiam comprar os produtos básicos de higiene, de alimentação. Com a aprovação da lei da anistia, muitos exilados voltaram, certo? Então essas reformas que foram realizadas ali amenizaram a situação, mas não resolveram. Então vão surgir novos partidos. Dentro desses partidos políticos, a gente destaca aqui o Partido Democrático Social e o Partido também dos Trabalhadores. Então as lutas, os protestos, as passeatas continuam para que assim em 83 a gente vai ter as diretas já, uma emenda de Dante de Oliveira que pretendia restabelecer as eleições
diretas para presidente, porque como a gente viu, as eleições eram indiretas. Então a gente vai ter algumas personalidades como Lula, Fernando Henrique Cardoso, Ulisses Guimarães, são pessoas que vão lutar, buscar que a sociedade, que a população tenha o direito novamente do que? De usar do voto direto para escolher seus representantes, bom ou mal, que a população escolha seus representantes, tá bom? Então o PMDB vai lançar Tancredo Neves para presidente, José Sarney para vice. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato ao PDS. Desse modo encerrava-se a ditadura militar no nosso país. O professor não vai entrar muito na questão das diretas já, tá? Porque essas diretas já vai ser a nossa atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que foram as diretas já. Tá bom, pessoal? Então organize seu caderno. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá bom? Deixe tudo em dia, porque quando a gente voltar isso vai ser cobrado. Beleza? Então no demais, se cuidem. Tá beleza? Tchau.